Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. E entramos aqui na função de @sum. Essa função, aqui no Lingo, faz a somatória dos itens do nosso set. Então, nós temos aqui um modelo de exemplo. Em um modelo, é opcional nós indicarmos que ele é um modelo, então modelo model 2 pontos, e depois no final nós temos que colocar o end. Isso aqui é opcional, não é obrigatório, mas é boas práticas, né? Então, sempre que possível, coloque. Depois nós temos aqui nossos sets, então sets 2 pontos, os sets e endset, e por fim a nossa data. Então nesse modelo exemplo, nós temos os vendedores, que é o vendedores é o set, e dentro desse set nós temos o atributo para esses vendedores, que é a demanda. Aqui, nesse exemplo, ele colocou de maneira um tanto quanto confusa e que eu não recomendaria, eu não faria dessa maneira, mas que o Lingo permite, que é colocar um item, vírgula, o outro item. E aí, na hora de apresentar, você apresenta da maneira que está aqui. Então, eu sei que o V1 é referente ao membro de vendedor e o valor de 5 é em relação ao atributo da demanda aqui. Então, nesse exemplo, eu sei que tenho 5 vendedores, porque vai do V1 até o V6, e a demanda é justamente o valor que está depois do vendedor, depois da vírgula. Por exemplo, o vendedor 5 tem uma demanda de 6. Mas não vou entrar muito nesse exemplo, porque o nosso objetivo mesmo é aprender a utilizar a função @sum. Então, nesse problema, vamos supor que você quer calcular qual é a demanda total. A demanda total é justamente a demanda do vendedor 1, do 2, do 3, do 4 e a demanda do vendedor 5, ou seja, a somatória desses valores. Então, eu preciso somar o valor do 5, mais 1, mais 3, mais 4 e mais 6. Só que como que eu faço uma função, uma equação, para fazer essa soma? Então, nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós declaramos aqui a demanda total igual, ou seja, nós queremos descobrir qual que é a demanda total. Onde que nós colocamos isso aqui? Nós colocamos depois aqui da função da linha de endData, ou seja, seria parte do nosso modelo. Mais para frente, nós vamos ver que nós também poderíamos colocar isso aqui dentro de uma seção de calc que o Lingo possui, mas não vamos entrar a fundo nesse momento. Então, vamos considerar que isso aqui vai ser uma equação do seu modelo. Então, vai ter uma linha lá, total demand, igual, e aí entra aqui a função do @sum. Então, nós colocamos o @sum do set que nós queremos fazer, então vendors. Nós colocamos um índice, no caso J, e nós colocamos o que nós queremos somar. Então, nós queremos somar justamente a demanda J. Então, o que ele vai fazer é substituir esse J para cada um dos vendedores. Então, como eu tenho 5, ele vai fazer para o 1, para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Logo, isso daqui vai se transformar em 5 itens. O item 1, mais o item 2, mais o item 3, mais o item 4, mais o item 5. E aí o Lingo vai chegar no valor da demanda total. E aqui, nesse exemplo, nós temos todos os... nós poderíamos também ter omitido a informação do nosso índice, ou seja, nós poderíamos não ter informado aqui o nosso índice J, poderíamos ter escrito somente da seguinte maneira. Mas eu recomendo que sempre que possível você coloque o índice, porque com o passar do tempo seu modelo pode ficar um pouco maior, e é interessante que você tenha o índice para conseguir se localizar e entender melhor o funcionamento do modelo, mas fica a seu critério. Outro exemplo que nós temos aqui tudo bem, aqui nós utilizamos e descobrimos qual é a demanda total, mas se eu quiser descobrir qual é a demanda até o item 3, ou seja, qual é a demanda do V1 mais V2 mais V3. Então, nós temos aqui o exemplo que é a demanda 3, e nós escrevemos, então, a princípio, o que está aqui. Escrevemos o que está aqui, aí nós entramos com uma condicional de qualificação, ou seja, nós queremos que só seja somado se ele seguir uma condicional. Como nós já vimos no vídeo do @for, para colocar o condicional, basta colocar essa barra
que você aperta o Shift e a barra invertida, aí ele vai criar. E aí nós escrevemos isso daqui. Então, vamos ler o que está escrito aqui. Eu quero fazer o @sum do meu set de vendedores se o J tiver um valor menor ou igual a 3. Então, esse valor é referente à ordem que ele está dentro desse set de vendedores. Então, como aqui vai do 1 ao 5, vai ser o V1, V2 e V3. Por quê? Porque ele é justamente o primeiro item, o segundo e o terceiro, tá bom? Então, esse número daqui é em relação à ordem que ele está dentro do set. Se você colocasse aqui o valor de 2, por exemplo, aí ele puxaria somente o V1 e depois o valor do V2. Então, como nós colocamos o valor de 3, qual é a soma que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a soma do 5 mais a soma do 1 mais a soma do 3, ou seja, 5 mais 1 dá 4, mais 3 dá 9. Então, exatamente o valor que nós temos aqui. Nessa equação, nós vamos ter o valor retornado de 9. Então, vou ler mais uma vez essa equação aqui. Nós definimos a demanda 3, ou seja, a demanda 3, nós queremos que seja o valor da demanda 1, 2 e 3, utilizando a seguinte equação. Então, demanda 3 igual @sum, aí eu coloco vendedores, o índice J, se o J tiver um valor menor ou igual a 3. Então, se o J tiver um valor menor ou igual a 3, eu vou somar a demanda a minha variável aqui, que é a demanda 3. Logo, aqui nós retornamos o valor de 9. Bom, então a função @sum, ela é muito importante. Quase sempre utilizamos associado à função @for. Nós já temos outros vídeos aqui no canal que nós utilizamos essa função, e ao decorrer dos próximos vídeos também nós vamos utilizar bastante a função @sum. Então, aqui nós conseguimos rever como nós podemos utilizar essa função, que é extremamente importante aqui no Lingo. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!